Shalom, irmãos. Queridos, abra sua Bíblia lá em Lucas, Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, a partir do versículo 2. Você pode ficar de pé só mais um pouquinho? Se você estiver cansado e quiser ficar sentado, não é pecado ler a Bíblia sentado, não. Mas eu tento também que você fique mais atento. Quando você fica um tempinho em pé, a circulação melhora, né? Depois você senta. Nós vamos lá, Lucas capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados, segundo o que já está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte alteiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Eu quero ler de novo o versículo, só a parte B do versículo 4 e o versículo 5 inteiro. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e alteiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Vamos orar mais uma vez, amados? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, pedimos, Espírito Santo, fala o nosso coração através da palavra do Senhor, que possamos ser ministrados. Espírito Santo, tens liberdade para falar o nosso coração. Pedimos a Tua bênção, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Muito bem, amados. Esse texto que fala da preparação do caminho do Senhor é um texto que há algum tempo dura para nós. Preparai o caminho do Senhor. Precisamos estar com o caminho pronto. E quando a Bíblia fala de caminho aqui, não é uma estrada pavimentada de chão. A Bíblia usa alegorias e exemplos. E quando a Bíblia diz lá em Salmo: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha, nas guerras. Ele é o Rei da Glória. E as portas que levantam a cabeça são pessoas. A Bíblia vai falar de aplanar os caminhos, mas não são caminhos de terra. São caminhos humanos, são pessoas que precisam ser endireitadas. Todo vale que é lá embaixo seja aterrado, seja aplanado. Todo alto seja aplanado, seja cortado, seja diminuído para ficar plano. Todo caminho torto seja endireitado, e todo caminho cheio de escombros, escabroso, seja limpo, seja aplanado. Tire tudo aquilo que é escombro do caminho. Por que João Batista usa esse exemplo? Porque na época era comum que reis, governadores, pessoas importantes que iam entrar numa cidade com carruagens, eles mandavam alguém adiante, uma equipe que preparava esse caminho, para tirar qualquer empecilho do caminho, para que as carruagens passassem livremente. Era
caminhos eram consertados e deixados o mais confortável possível, para que aquelas pessoas pudessem passar com tranquilidade por esse caminho. E João Batista, como um homem de Deus, ele é usado pelo Senhor, porque Deus muitas vezes vai usar o improvável, aquele que ninguém imagina. Deus deixa o orgulhoso de lado, aquele que acha que está acima dos outros, e usa aquele que é humilde, aquele que entende que é pecador e miserável como todos os outros. Por isso que no versículo 2 fala que Anás e Caifás eram os sacerdotes, mas a palavra do Senhor não veio aos sumos sacerdotes. A palavra veio no deserto, não veio no templo, não veio na igreja, não veio no lugar onde se oferecia sacrifício. A palavra do Senhor veio a João, filho de Zacarias. E o Senhor agora coloca a palavra dele dentro de João Batista, e João Batista é o mensageiro que vai preparar o caminho do Senhor, preparar o nosso coração, preparar a nossa vida para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Então, no mundo antigo, quando um rei, um imperador, um governador visitava uma cidade, era normal que pessoas fossem adiante, removendo pedras que haviam no caminho, consertando os caminhos. E quando João Batista aparece pregando no deserto, ele utiliza essa mesma linguagem de figura. Porém, ele não estava falando de gente, de estrada de barro. Ele estava falando de pessoas, de gente. E é o que nós precisamos entender, que nós somos esse caminho que precisa estar pronto para que o Senhor venha. Sua mensagem era clara: o rei está chegando, preparem-se para recebê-lo, preparem o caminho para esse rei chegar, para esse rei passar. E ainda hoje Jesus deseja entrar e governar a nossa vida, mas antes nós precisamos permitir que Ele transforme aquilo que impede a sua passagem, a sua chegada, a sua atuação na nossa vida. E nós temos aqui 4 coisas que podem nos impedir de que o Senhor venha agir na nossa vida e agir através de nós. O primeiro que ele fala é o caminho que será aterrado, que são os vales, o lugar profundo, onde havia uma depressão, onde havia um lugar para baixo, um relevo para baixo. Eles olham, esse lugar baixo, ele precisa ser aterrado, ele precisa ser levantado. E um lugar que está abaixo significa talvez um coração que se sente inferior, um coração que talvez foi ferido, humilhado e que ficou desanimado, que tem uma baixa autoestima, uma pessoa que sente culpa, uma pessoa que tem feridas na sua alma, e por isso ela se sente inferior, o sentimento de incapacidade. Pessoas que se sentem menos que os outros, pessoas que nos ambientes, elas sempre sentem que elas são as menores. E quando a pessoa não se sente capaz, ela se sente menos do que o deveria sentir, ela perde a oportunidade de ser um instrumento do Senhor. É bom ser humilde, mas cuidado para que você não se sinta um ninguém, alguém que está abaixo de todo mundo, alguém que precisa se impor para se colocar no lugar. O lugar baixo fala de alguém que talvez já foi pisado, ou que talvez ela sinta-se humilhado. Eu já conheci pessoas que qualquer brincadeira que era feita no ambiente, ela achava que era uma indireta para ela. Tinha um homem que a gente conhecia lá, que era cliente quando eu morava em São Paulo, ele era cliente da lanchonete, e ele, após o expediente, ele ia lá para a lanchonete beber, e quando ele não podia ver alguém sorrindo, quando alguém sorria, ele falava assim: você está rindo de mim ou para mim? E ele falava sério, era uma frase que era dele: você está rindo de mim ou para mim? E eu observava isso, na primeira vez eu achei que ele estava brincando, mas eu me acostumei a ver aquela cena, e frequentemente ele perguntava às pessoas: você está rindo de mim ou para mim? Quando ele se sentia que algo podia ser com ele, ele se sentia menor que os outros, e ele precisava se impor, e se fosse preciso ele iria humilhar alguém, para dizer: por que você está rindo de mim?
E, irmãos, eu estava vendo a situação ali e eu percebia que não era com ele, não tinha nada a ver com ele, mas o sentimento de inferioridade nele, por alguma razão que ele deve ter vivido, levou ele a ficar com esse sentimento de que ele era inferior às outras pessoas. Todo vale que está profundo, ele precisa ser aterrado e aplanado. Se você se sente que não é ninguém, que os outros são mais importantes que você, lembre-se de uma coisa: o Senhor fez você único. Ninguém é como você. Só você sorri como você sorri. Só você fala como você fala. Só você tem a sua digital. Ninguém no mundo tem a sua digital. Pode ser irmão de sangue, pode ser irmãos gêmeos. Se um irmão gêmeo for pegar o celular do outro para desbloquear com a sua digital, não desbloqueia, sabia? Porque cada pessoa é feita diferente. Eu me lembro das filhas do pastor Djalma, Luiz e Luana, amores de pessoas, duas meninas maravilhosas, sempre ali na igreja, e desde quando eu me converti, elas eram crianças, e eu via aquelas meninas crescerem na igreja, e elas eram muito parecidas, quando eram pequenas ainda mais, e geralmente a gente não conhecia pela aparência. Eu particularmente aprendi a conhecer elas pela voz. Quando Luíse falava, eu sabia, é Luíse, porque a voz é fininha, era mais fina do que a voz de Luana. Eu comecei a identificar pela voz, mas pela aparência, às vezes eu me enganava. Achava que era Luíse, era Luana. Então eu usava uma estratégia. Quando eu chegava, eu dizia: e aí, Lu? Né? Luíse e Luana. E aí, Lu? Aí ela dizia: oi, irmão Jacilã. Aí eu dizia: é Luíse. Porque a voz era diferente. Mas cada pessoa é diferente. O Senhor fez você com a forma única. Só você é como você é. Ninguém é como você. Você não é inferior a ninguém por causa das coisas que você viveu e passou. Você não é inferior a ninguém. Você não é menor que ninguém. Entenda isso. Porque esse vale precisa ser aterrado para que você esteja no nível que Deus quer usar você. Sinta que Deus fez você para ser um instrumento dele na terra. Ele criou você como ele quis, com as características que ele quis. Então você é importante. Só você é você. E se faltar você, vai ficar faltando alguém insubstituível. Você foi feito único. Deus fez você e não aproveitou a forma para fazer outra igual. Ele jogou a forma fora. Você é único. Só você é como você. Você é único. Não tem ninguém no universo igual a você. Só você tem a sua digital. Você sabia disso? Então não se coloque num lugar inferior às pessoas. Não fique achando que você é um ninguém, que nada presta para você, que nada dá certo na sua vida. Não! Deus criou você para um propósito nessa terra. E se você ficar se diminuindo, achando que você não é ninguém, queridos, você pode perder a oportunidade de ser instrumento nas mãos de Deus. Deus criou você e você tem a utilidade que Ele precisa, as características que Ele precisa. Deus não deseja que seus filhos permaneçam prostrados. A sua graça levanta aqueles que estão caídos. Nenhum vale é profundo demais que Deus não possa restaurá-lo. Não importa o que aconteceu, o que foi dito a seu respeito, mas o Senhor quer que você esteja no lugar certo. Não se sentindo superior a ninguém, mas também não se sentindo inferior a ninguém. São seres humanos, todo mundo, como você. O segundo tipo de terreno que ele diz, ele fala: olha, os altos, os montes, é aqueles que estão acima, precisam ser rebaixados, precisam ser aplanados, precisam ser cortados e precisam ser baixados. Quando fala em alguém que talvez sentia-se o superior, a gente lembra de Pedro.
Pedro sempre estava se adiantando nas coisas, Pedro era afoito, Pedro queria fazer as coisas na força do braço, Pedro dizia, não, é eu que faço, é eu que vou, de alguém que fala a respeito de Jesus, mas em seguida ele tenta impedir Jesus de ir para a cruz. Pedro era muito impulsivo, e Pedro nega Jesus. Aquele que era alteiro, agora começa a ser mais humilde. Depois que Jesus ressuscita e aparece aos discípulos, Jesus se dirige a Pedro e diz: Simão, filho de Jonas, Simão, eu te conheço, eu sei da tua geração, dos teus pais, eu te conheço. Simão, você me ama? Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, outra versão diz Simão Bar Jonas, que o significado é o mesmo, filho de Jonas, você me ama? Aí eu já imagino Pedro baixando a cabeça: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Já não era mais aquele Pedro empolgado, entusiasmado, querendo resolver tudo na espada, cortando a orelha dos outros. Ele baixa a cabeça e diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Simão, filho de Jonas, terceira vez, você me ama mais do que estes? Aí a Bíblia diz: Pedro entristeceu-se pelo Senhor ter perguntado a terceira vez: me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Agora o Senhor sabe de tudo. Nós vemos um Pedro mais humilde. Aquele que era alteiro agora estava mais humilde, estava mais quebrantado, e é por esse que Jesus queria trabalhar. Então, se você está abaixo, se sentindo inferior, o Senhor quer levantar você. Mas se você está sentindo-se acima, o Senhor quer diminuir um pouco você, para que você fique no nível certo. Tudo aquilo que faz você se sentir superior é perigoso. Olha bem para mim, olha aqui para mim. Qualquer coisa que dê a você um sentimento de superioridade pode derrubar você. Porque a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Primeiro vem o orgulho, depois vem a queda. Seja o que for que faz você se sentir superior aos outros, seja por condição financeira, por posses, seja por beleza, você se sente talvez mais bonito que os outros, seja por conhecimento, seja por intelectualidade, você se sente mais inteligente que os outros, e qualquer coisa que você se sinta acima dos outros, pode derrubar você. Você se sente melhor que alguém, pelaquilo que você tem, pela posição que você ocupa, pelo cargo que você tem, pelo prestígio que você tem lá fora, pelo reconhecimento dos outros. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, mas Deus não veio falar por meio deles, veio falar por meio de João Batista, no deserto. Cuidado, em tudo aquilo que Deus lhe dá como dádiva, para que você seja um instrumento de Deus na terra, pode se tornar uma armadilha para você, sabia disso? É bom ter posses, dinheiro e bens, é bom você ser um administrador de muita coisa, mas tem os seus riscos. Pessoas que geralmente têm uma condições financeiras superior, às vezes há um incômodo na sua alma, de preocupação com quem se aproxima, se é um interesse numa amizade verdadeira, ou se é um interesse por aquilo que ela tem. E ela sempre vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Será que essa pessoa se aproximou de mim por quem eu sou ou pelo que eu tenho? Outro risco que essa pessoa corre é de ter um sentimento que ela é superior, já que ela pode fazer mais coisas. Corre o risco de ter um sentimento de superioridade. Pode ter um sentimento de independência, de que não precisa do favor de Deus, porque o que ela quiser resolver, ela pode resolver com o recurso que Deus já lhe deu.
A pessoa que às vezes tem uma aparência que ela julga melhor do que os outros, ela corre um risco de se sentir muito vaidoso, muito vaidosa, e sentir-se melhor do que os outros, pela aparência que Deus lhe deu. Quer andar com gente que seja do mesmo nível para mais bonito. E se tiver um amigo ou uma amiga que não seja tão provido de beleza como a pessoa acha que tem, ela pode se afastar de pessoas. Cuidado com isso. Você se acha melhor que os outros? Cuidado com isso. Ou de repente alguém solteiro se acha bonito demais por alguém que apareceu que não tem tanta beleza e pode perder a bênção porque queria escolher alguém com a casca bonita. E Deus às vezes mandou uma bênção e a pessoa, ao invés de escolher pelo coração, como Deus vê, escolheu pela casca, mas a casca vai envelhecer e vai murchar. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Quando Samuel chega para ungir um filho de Jessé, ele olha Eliabe, aquele homem bonitão, fortão, e diz assim: esse é o cara. Quando ele diz esse é o cara, Deus diz: não se atreva a ungir aquele que eu rejeitei. Porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência externa. Ele diz: mas eu vejo o coração. Cuidado para que nada que Deus deu a você seja usado de maneira indevida, para sentir-se superior a alguém. Porque independente do que Deus tenha lhe dado, de beleza, intelectualidade, você é alguém inteligente, e que você diz assim: eu não vou me relacionar com pessoas que sejam inferiores a mim, porque a minha capacidade de inteligência, eu preciso andar com gente muito inteligente também. Eu não tolero conversa boba. Sabidão. A Bíblia diz que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Quantas vezes Deus usa pessoas simples, aparentemente desprovidas de tanto conhecimento, para serem instrumento de Deus na vida das pessoas. Quem você esperava que fosse o porta-voz de Deus? Anás e Caifás, os sumos sacerdotes de Deus que estavam cuidando do templo, ou um homem pregando que não tinha nem templo lá no deserto? Cuidado, porque a sua inteligência, entre aspas, pode ser uma armadilha para você se afastar até de Deus, sabia? Tem gente que se acha tão inteligente, tão sábio, que despreza o temor a Deus e cai em armadilha. Por isso que lá em Provérbios está escrito: não te estribes no teu próprio entendimento. Cuidado, sabidão, sabidona, cuidado com a sua inteligência, para não se sentir superior aos outros. Porque todo alteiro vai ter que ser aplanado. Você se sente superior a alguém porque você tem um cargo maior? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Deus deu um lugar de autoridade a você para que você seja instrumento nas mãos dele, não para que você se sinta superior a ninguém. O monte simboliza orgulho, autossuficiência, vaidade, resistência à vontade de Deus. Alguém que se sente acima, se sente superior. Eu ouvi a história de um pastor que a igreja estava conversando sobre algumas coisas e ele, muito orgulhoso, não quis ouvir o que a igreja estava dizendo. Ele disse assim: o que é? Vocês são os donos da igreja? Pois então toma aqui a chave da igreja de vocês, eu vou embora, chame outro pastor. Depois ele reconheceu, ele disse: Deus queria que eu tivesse permanecido lá naquela igreja, mas eu fui orgulhoso e eu saí de lá fora do tempo de Deus. Irmãos, eu ouvi uma mensagem essa semana do avivamento da Rua Azusa. Eu esqueci o nome completo do homem de Deus que foi instrumento do Senhor naquele avivamento. Acho que é Simon, alguma coisa. Diz que ele era moreninho, ele era cego de um olho, ele viveu uma vida muito pobre. Diz que ele foi trabalhar no centro de estudo bíblico, e diz que ele foi participar
do curso de teologia e expulsaram ele da sala de aula. Se alguém expulsasse você de um lugar, o que você faria? Sairia dali com orgulho, nunca mais voltaria lá? Ele tinha uma fome por Deus tão grande. Sabe o que ele fez? Ele saiu da sala e foi para o corredor e se sentou lá no chão no corredor e ficou assistindo a aula por uma brecha da porta. Todos os dias, na hora da aula, ele ia para o corredor e sentava no chão, escutando a ministração da palavra de Deus, enquanto as pessoas de pele clara estavam sentadas lá dentro da sala, nas cadeiras confortáveis, ele estava sentado do lado de fora. Às vezes Deus coloca testes na nossa vida para ver até onde vai a nossa arrogância, o nosso orgulho, nossa autossuficiência. O nariz empinado, levantado, Deus vai ter que baixar seu nariz. Tenha cuidado com isso. Deixa de ser orgulhoso. Seja mais humilde. O maior obstáculo para a ação de Deus muitas vezes não é a fraqueza não, irmão, porque Deus fortalece aquele que está fraco. O maior obstáculo à ação de Deus é o orgulho. Tenha cuidado com isso. Quem deseja receber o rei precisa aprender a viver de maneira humilde. Deus dá graça aos humildes, mas ele resiste ao soberbo. Resistir, no grego, no original, significa lutar contra. Então o Senhor está dizendo, aquele que é humilde, eu ajudo ele. Agora aquele que é orgulhoso, vai lutar contra Deus. Ah, irmão, e lutar contra Deus, vai ser humilhado. Vai ser humilhado. O terceiro tipo de caminho, são os caminhos tortuosos, que serão endireitados, que serão consertados. Deus corrige a direção da nossa vida. Primeiro ele fala do caminho baixos e altos, no sentido vertical, agora no sentido horizontal. Caminhos tortuosos. O que podem ser caminhos tortuosos? Alguém que se desvia para a direita, alguém que se desvia para a esquerda. Pecados que a pessoa fica lutando contra os mesmos pecados a vida inteira. Caminhos tortuosos, desobediência, escolhas erradas, uma vida sem direção, uma vida sem o propósito certo, porque ela vive caminhos tortuosos para a direita e para a esquerda, demora de chegar no alvo. Semana passada nós fomos lá em João Dourado, íamos fazer um procedimento lá, e quando eu coloquei no GPS, só para mim ir vendo se tem buraco na estrada, porque os GPS hoje avisam, né? Ver quanto tempo faltava para chegar. Apareceu 400 e poucos quilômetros. Ué, mas eu conheço, eu sei que é 750 quilômetros daqui. E eu liguei o GPS lá em Luiz Eduardo. Eu conheço a estrada toda, mas liguei para ficar vendo quanto tempo mais ou menos para chegar. A média que o GPS faz. Quando apareceu 400 e poucos quilômetros, eu pensei, está tudo errado. Aí quando eu cliquei para ir fazer a rota, isso seria em linha reta, 400 e poucos quilômetros. Aí aumentou para 670, por causa das curvas que se fazem daqui até lá. Então os caminhos tortuosos significa pessoas que andam um caminho mais longo para chegar no mesmo lugar, com mais esforço, com mais tempo, porque o caminho está torto, está cheio de pecado, está cheio de curva, está cheio de coisas, de empecilhos. A pessoa vai chegar lá, vai, mas ela vai demorar mais para chegar. Você poderia chegar em menos tempo se você fosse mais obediente, tivesse um objetivo direto, chegaria mais rápido, cansaria menos, a estrada seria, entre aspas, mais curta. Então João Batista, irmão, ele pregava o arrependimento, que significa a mudança de mentalidade, a mudança de vida. Alguém que agora tem uma direção certa, não vive mais sem rumo. Um dia está animado, outro dia está desanimado. Um dia quer Deus, no outro dia não quer saber de buscar a Deus. Cada dia é para uma direção diferente. Eu quero que você pense nisso.
Não basta, meu querido, admirar Jesus, é necessário permitir que Ele transforme o seu caminho. E a última coisa, o último tipo de caminho, são os caminhos escabrosos. Esses caminhos serão aplanados. Significa que existem obstáculos nesse caminho, escombros, coisas que foram jogadas naquele ambiente, pedaços de pedra, de entulho, quem sabe, coisas que foram colocadas nesse caminho, que precisam ser removidas. Os caminhos escabrosos representam tudo aquilo que dificulta a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus. O que são os escombros no caminho? As distrações, as redes sociais, amizades que afastam você do Senhor, entretenimentos que são mais importantes do que buscar a Deus. O que são os escombros na sua vida? Irmãos, eu aprendi a identificar quando alguém não quer ser ajudado para andar com Deus, mas pode ser um empecilho na minha vida. Eu aprendi a identificar isso. Quando eu não era pastor ainda, eu aprendi a identificar isso. Diga, essa pessoa não quer aquilo que eu estou oferecendo, o amor de Deus, mas ela quer me levar por um caminho que não é o certo. Então eu vou ficar atento, eu vou ficar ligado. Os caminhos escabrosos, qualquer coisa que se coloque para impedir a sua jornada com Deus. Podem ser mágoas, pecados não confessados. Podem ser prioridades erradas, falta de compromisso com Deus, falta de disciplina nas matérias espirituais. O que tem sido empecilho no seu caminho? Deus deseja remover aquilo que impede o seu crescimento. O coração precisa estar disponível para Jesus governar no meu coração, no seu coração completamente. Nós precisamos permitir que o Senhor alinhe a nossa vida. João Batista anunciou a chegada do rei. A sua missão era preparar as pessoas, irmãos, para a chegada do rei. E Jesus está para voltar. Você precisa permitir que o Senhor aplane o caminho, para que você esteja pronto para quando Ele voltar. O caminho que Ele dá ao nosso coração. Há vales que precisam ser preenchidos, há montes que precisam ser derrubados, tem caminho torto que tem que endireitar, tem obstáculos que eu preciso tirar do caminho. O que é que eu preciso? Quando o caminho é preparado, queridos, aí a presença de Jesus vem. Vamos ficar de pé? O final do texto diz assim: e toda a humanidade verá a salvação de Deus. A salvação do Senhor virá, mas quando houver caminhos aplanados, alinhados, caminhos endireitados, entulhos removidos. Nós vamos cantar já um louvor, e eu quero que você pense, enquanto você ouviu essa palavra, o que é que tem que precisa ser consertado, alinhado, endireitado, seja no sentido vertical, seja horizontal, tem que alinhar. Você vai chegar no alvo mais rápido. Tem que consertar. E Jesus, o nosso rei, Ele já veio. E Ele continua vindo diariamente aos nossos corações. E um dia Ele vai voltar para nos levar para o céu. A nossa responsabilidade, minha e sua, é manter esse caminho alinhado, para que o rei sempre tenha acesso ao nosso coração. Ele quer falar conosco. Ele quer endireitar a nossa vida. Seja alguém que Deus nos ajude, para que nós sejamos alguém que não se sente inferior aos outros, mas que também não se sente superior a ninguém, que não se sente melhor do que ninguém, que a gente não precisa se impor para ninguém. Que o Senhor nos dê graça, para que a gente viva de maneira humilde, dependendo do Senhor, para que a humanidade veja a salvação do Senhor através da nossa vida. Antes da chegada do rei, sempre existe uma preparação. O tamanho da transformação que Deus vai fazer na minha vida, na sua vida, é proporcional ao tamanho da minha entrega, da sua entrega.
Ele vai alinhar, e vai endireitar, e vai consertar, na medida que você se renda. Remova qualquer obstáculo, qualquer amargura, tristeza, falta de perdão.